salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Não é importante o que pensam de você, porque todos pensam diferentes e não retratam a verdade. Mas é importante, sim, que você se conheça racionalmente, ficar seguro de si e não se importar com o que pensam. A própria pessoa traça o seu caminho pelas opções que faz. Quem se conhece sabe o que lhe convém e evita descaminhos, porque raciocina. Para quem não se conhece, todo erro tem um autor. Para quem raciocina, todo erro tem um conserto. A felicidade não existe em lugar algum. Ela é o equilíbrio adquirido por quem deixou de pensar em si para raciocinar na paz e na concórdia universal. O primário valoriza as ideias e as projeções delas, mesmo que gerem discórdia. O racional utiliza as ideias e projeções quando necessário e possível e valoriza a concórdia. Dr. Carlos, a própria pessoa traça o seu caminho? É verdade. Essa mensagem é uma mensagem separata do livro Universo em Desencanto, ditada pelo Racional Superior no início da década de 80 e foi ditada especificamente para uma questão que estava ocorrendo dentro da casa do Racional Superior da Terra. A cozinheira dele na época, a senhora Alcidinéia Leduc, para todos que conhecem a Neia, né? Ela preparava os pratos e tudo, e tinha ajudantes. E na época duas ajudantes estavam com problemas interpessoais. E a energia negativa de uma discussão, de uma discórdia, como diz a mensagem, passa para os alimentos. Então, ele sabendo, perguntou para a Neia, só para confirmar, e ditou essa mensagem lá na varanda racional, na casa do Racional Superior da Terra, e mandou afixar lá na passagem para a cozinha. E acabou instantaneamente todos os problemas, porque as pessoas leram e se conscientizaram que era uma questão do pensamento, e o pensamento é egoísta, é egocêntrico, e o raciocínio não pensa em si. Então, valoriza a concórdia, porque quer a paz universal. É uma síntese de cultura racional assim muito brilhante, uma simplicidade, tanto que eu tenho essa mensagem no meu consultório, boto lá na sala de espera, muitas pessoas me pedem para copiar, me pedem para fazer cópia de tudo, de todas as denominações que se diz de espiritualidade, todo mundo gosta, porque fala diretamente ao nosso ser racional. E a fase racional é a fase do terceiro milênio. A natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos, né? Então, é uma síntese de cultura racional, como sempre, uma simplicidade que faz a pessoa brilhar. Como o livro Universo em Desencanto é onde está o alimento completo para o desenvolvimento do raciocínio, o prato literário racional para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Terceiro milênio, fase racional, um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, que é a natureza, a energia racional comandando a natureza, e essa energia racional está materializada em letras, em palavras, em assuntos, nas mensagens do Racional Superior no livro Universo em Desencanto. Como eu falei primeiro, é uma mensagem separata. O Dr. Carlos, eu recebi também, e quando a li pela primeira vez, percebi que ela fala direto ao nosso íntimo. E como quando a coisa é boa e esclarecedora e ajuda e é construtiva, tratei também de difundir esta mensagem, embora ela tenha sido elaborada numa finalidade específica. Nesse contexto, eu até trouxe a nossa gravação aqui, justamente porque eu sabia que você conhecia bem a história. Está publicada no Facebook. E porque na minha página, e muita gente já compartilhou, tem mais de uma centena de compartilhamentos, e titulei, eu coloquei um título nestas palavras aí, eu assumo esta autoria, porque as pessoas às vezes pensam que a gente está escrevendo, e a gente, até para justificar isso,
Eu coloquei o título que é Alegrando o Íntimo. Então, procurando no Facebook, na minha página e na página de muita gente, o compartilhamento, eu titulei porque nada mais é do que isso, alegrar o íntimo do ser humano. Porque não importa o que pensam de nós, o importante é a gente ter certeza daquilo que a gente tem de convicção dentro de nós. E aproveitar esse contexto para a gente falar da dupla face de Deus que está dentro do íntimo de cada um de nós. Deus não tem dupla face, mas no nosso íntimo tem Deus e o diabo. É a hora que você escolhe. Esta é a dupla face de Deus. Tá bom? É isso mesmo. É a fase racional. Quando a pessoa passa a se conhecer, o seu eu é a fase racional. Já é um eu com E maiúsculo. Na fase de animal racional, não é aparelho racional. Então tem o eu com E minúsculo e o tu. E a pessoa fica ali. Por dentro uma coisa, por fora é outra. Sente uma coisa no íntimo e por fora aparenta outra. Pensador é um traidor de si mesmo. Quando a natureza mudou de fase, agora todos somos aparelhos racionais em desenvolvimento do raciocínio, esse íntimo muda e a pessoa se liga nessa energia racional. E a mensagem, toda a mensagem do racional superior é energia racional, materializada, tanto materializada sonoramente, quando o aparelho está vocalizando, quanto materializada em letras, palavras e assuntos, quando está gráfica a mensagem, né? É verdade. A natureza não para e sempre em evolução. E os seus filhos naturais também em evolução. E a natureza fazendo um grande chamamento para a fase racional do terceiro milênio. É como uma montadora que faz o recall para que os usuários de suas máquinas façam os consertos necessários para que a máquina continue funcionando dentro do contexto para o qual ela foi formada. Então a fábrica racional está fazendo um grande recall, um grande chamamento, para que todos passem a ativar o chip, essa máquina do raciocínio que está localizada no istmo do mesencéfalo, que nada mais nada menos do que um chip. Uma comparação com os dias de hoje é um chip. Ele precisa ser ativado. Ele precisa ser ativado pela fábrica. E a fábrica é que vai ativar esse chip. E você precisa ativar esse chip, senão você fica sem orientação, sem comando. Essa máquina fica desatualizada. E o que acontece com a pessoa que não ativa esse chip, que não se atualiza? Ele fica como um zumbi, porque não recebe orientação da fase. E a fase racional, a máquina que vai trabalhar hoje é a máquina racional. Sem a orientação, ele fica como um zumbi. Você não vê as pessoas aí na rua como um zumbi? Não são só as pessoas que usam droga, não. Tem pessoas que não usam droga e usam como um zumbi. Por quê? A máquina entrou em curto. Entrou em curto porque ele está trabalhando com energias que estão em curto, elétrica e magnética. E agora a fase é de raciocinar. Ele precisa passar para essa terceira máquina, que é o raciocínio, que foi implantada no istmo do mesencéfalo. É a primeira máquina que foi feita. Ela não funcionou ainda porque agora que chegou o momento dela. Agora que é a fase racional, a fase do terceiro milênio. E o senhor e a senhora que ainda não ativaram a sua máquina do raciocínio, precisa conhecer o livro Universo em Desencanto. Esse livro é o processador que ativa a glândula pineal. Você, então, entra em contato com o mundo racional, passa a ser orientado pelos habitantes do mundo racional, então fica atualizado na fase racional. E se o senhor ou a senhora não se atualizar, vai ficar em curto, vai entrar em curto, a máquina vai entrar em curto, não tendo orientação, entra em curto e desce de classe. Porque o aparelho que vai permanecer aqui é o aparelho irracional. Esse aparelho com o chip, ele vai ser o aparelho
de um supermundo superior. É um aparelho espacial, por isso que é a fase racional do terceiro milênio, a fase espacial. O Edivaldo, é fantástico a revelação, mas se nós olharmos direitinho, nós temos que ultrapassar essa mudança. E essa mudança está exatamente na decisão que cada um tem que tomar. Na informação que recebeu, na informação que está recebendo e na informação real que virá. Então, isto tudo acontece no nosso íntimo quando o racional começa a ditar o livro O Universo em Desencanto. Ele vem e nos pergunta: quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Então, o Universo em Desencanto vem para definir este íntimo. Que este íntimo, na verdade, quando depois a gente começa a avançar na escrituração racional, nós começamos a perceber que é o nosso íntimo. A solução do mundo está dentro de nós. Ali ou aqui, como você queira ver, vejam a duplicidade da coisa, por isso que eu estava me referindo à dupla face de Deus, porque se nós somos filhos de Deus, a nossa face é de Deus. Essa é uma face. A outra face é a face do magnético, que muita gente, inadvertidamente, vive espraguejando. O magnético é o nosso tratamento. Para quem não conhece cultura racional, chama de diabo, Lúcifer, o Satanás. É a segunda face de Deus. Mas ela está dentro de cada um de nós e está exatamente no íntimo. É o nosso íntimo onde está essa dupla face de Deus. Porque Deus, uma energia pura, limpa e perfeita, não tem duas faces. Óbvio que não, porque é puro, limpo e perfeito. Então Deus não tem ira para cuidar da humanidade. Deus não tem duas palavras, Deus tem apenas uma, racional, puro, limpo e perfeito. Então, onde Deus ganha esta dupla face? No íntimo de cada um. As vilanias assegredadas, que estão no íntimo de cada um de nós. O magnético trabalhando para te destruir, exatamente corroborando aquilo que você está falando, de que vai descer de classe. Porque o magnético é a face contrária a Deus que está dentro de nós. Quando o livro Universo em Desencanto começa, ele diz: e uns tantos habitantes quiseram progredir por conta própria. Eis a segunda face de Deus. É verdade. O Racional Superior nos esclarece na sua obra que tudo tem um tempo. E agora é o tempo desse esclarecimento. Antigamente, os esclarecimentos não vinham completos. Recebiam orientação, mas não sabiam da interpretação correta, porque não tinham todo o conhecimento pleno que temos hoje. Hoje, com a fase racional, passamos a ter o conhecimento pleno de tudo e de todos. E esses esclarecimentos vão vindo aos poucos. À medida que a fase evolui, o ser humano passa cada vez mais a ter mais esclarecimentos, até ter o conhecimento total de tudo. Porfírio, do que você falou, muita gente fala assim: você vai ser castigado por Deus. Muita gente fala isso. Mas só que nós não temos mais tempo para continuar, para falar sobre esse assunto. Mas aqui está muito importante. A própria pessoa traça o seu caminho pelas opções que faz. Quem se conhece sabe o que lhe convém e evita descaminhos, porque raciocina. Então, por que você ainda está pensando? Comece a raciocinar lendo o livro Universo em Desencanto, o livro de cultura racional. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, dá um like. Muito obrigado e tchau. Tchau.